vezes era a disciplina da ovelha. Davi está dizendo: Deus, o Senhor é tão bom, ter o Senhor como pastor, ter o Senhor como guia é algo tão bom, que até a vara serve de consolo. Quando Deus dá as varadas, é expressão de amor. Quando Deus te corrige e te disciplina, é sinal de que Ele te ama. A vara é consolo. Davi diz aqui agora: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Agora ele vai para essa dimensão de novo, do hóspede e do hospedeiro. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Alguns entendem aqui que ele está falando do pastor preparar o pasto para as ovelhas. E alguns dizem que o pasto era chamado de mesa, mas nós não temos nenhuma literatura antiga que reforce esse conceito de que o pasto era chamado de mesa pelos pastores. Na verdade, a figura mais concreta aqui é aquela de que você, como viajante naqueles dias, precisava muito de um lugar para se abrigar, e às vezes você viajando, você era perseguido por assaltantes. E quando perseguido por assaltantes, as pessoas tinham que fugir e correr e encontrar uma hospedagem. E mesmo quando você era achado por um inimigo antigo, e ele aproveitava que você estava exposto fora de casa e atacava você, você correndo para a casa de alguém, você entrava na casa daquela pessoa, e na casa do indivíduo, você não podia ser atacado pelo inimigo. Por quê? Se você entrasse numa aldeia, entrasse numa casa, o teu perseguidor, indo atrás de você, entrasse, invadisse aquela residência, ele violava a particularidade daquela comunidade inteira. Ou seja, ele cometia um crime contra toda a cidade. E ele era então julgado, preso, condenado, punido. Se invadisse uma residência da cidade, era como se invadisse todas as residências da cidade. Era uma violação gravíssima de propriedade. Era uma das formas de preservação da propriedade naqueles dias. Era uma das leis de sobrevivência da propriedade. O sujeito não podia invadir uma casa. Então era muito comum essa cena aqui. O sujeito te recebia em casa, fazia a mesa do jantar, geralmente na parte externa da casa, que dava para ver da rua, e o inimigo estava do lado de fora na rua, só uma muretazinha de pedra cercando. Ele via você sentado na mesa para jantar, mas não podia fazer nada. E aqui Davi diz: preparas-me uma mesa na presença. Olha que cena fantástica. Uma mesa na frente do adversário. Na frente do adversário é guerra. Se é guerra, você precisa de espada, precisa de lança, precisa de flecha, precisa de armas. O que Deus oferece? Deus oferece uma mesa. Para que serve a mesa na guerra? Para dar mesada no inimigo, não é? Vai jogar mesa, tamborete na cabeça do inimigo? Não. A mesa significa que você foi recebido na presença de Deus, e na presença de Deus você está salvo do inimigo. Se você manter sua comunhão com Deus, você está salvo do adversário. Na presença dos inimigos, como o pastor no meio do pasto, com sua vara, seu cajado, as ovelhas ao redor, pastando, os lobos, leões, ursos ao redor, querendo devorar as ovelhas, mas o pastor está presente, elas estão perto de seu pastor, e elas estão a salvo, estão seguras. Nós estamos na casa do nosso pastor, na casa do pastor, podemos comer e beber na presença dos adversários. É como quando Jesus
celebra a ceia com os discípulos. O diabo está ali, a morte está ali, o pecado, o grande adversário está ali, mas Jesus reúne seus discípulos e celebra a sua ressurreição, celebra a vitória, celebra a realização da redenção diante dos adversários. A morte, o diabo, o pecado são vencidos, estão ali, mas os discípulos estão reunidos à mesa com Jesus, comunhão com o seu hospedeiro, e na comunhão com o hospedeiro, a segurança. E Davi fala também que como hospedeiro ele diz: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Era o que o hospedeiro fazia, dava um cálice transbordando, e a primeira coisa que se fazia quando chegava na casa de alguém era ungir a cabeça desse alguém com óleo, um óleo balsâmico que servia para refrigerar. Era comum colocar um conezinho de óleo na cabeça do sujeito, óleo endurecido. Aí, à medida que o corpo exalava o calor, o óleo ia derretendo e escorrendo. E à medida que o óleo ia escorrendo, subia aquele perfume gostoso e refrigerava o visitante. Davi está falando dessa unção do hospedeiro. Davi está falando daquela unção que ele recebeu de Deus o dia que Samuel visitou sua família, e Samuel pega aquele chifre cheio de óleo e derrama sobre a cabeça dele. Ele está dizendo: o Senhor unge-me a cabeça com óleo, Deus me unge com óleo. Ou seja, Davi está falando dessa acolhida, desse refrigério. Davi está falando dessa unção que Samuel ministrou sobre ele e deu a ele poder. Davi diz: eu matei o leão, eu matei o urso. Davi matou Golias, Davi matou os irmãos de Golias. Davi venceu dezenas, centenas de exércitos, centenas de batalhas, porque Deus ungiu a cabeça dele com óleo. Na presença de Deus, Ele unge tua cabeça com óleo e te dá a capacitação que você não tem, te dá a força que você não tem, nos dá o poder que nós não temos. A unção com óleo, revestimento de poder. Davi está pensando na cura. Ele, como pastor, por vezes derramou óleo nas feridas das ovelhas, e Davi está dizendo: Deus, quando nós nos hospedamos na sua casa, o Senhor cura as nossas feridas. Como quando eu recebo a ovelha no meu aprisco, como quando eu entro na casa de um hospedeiro, eu tenho uma ferida da